Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso primeiro encontro neste domingo, um dia em que normalmente se tem partidas de futebol pelo mundo inteiro. E aqui no Brasil não é diferente. E para as partidas de futebol, as equipes fazem seus treinos. Só que hoje nós estamos tendo tipos de treinos diferentes. A seleção brasileira de futebol está treinando, porque terça-feira tem um jogo. Mas tem muita gente fazendo um outro tipo de treino, que é um treino para escapar da cadeia, que são os réus, que são da Orcrim, comandada pela figura do ex-presidente da República, o senhor Jair, que a partir de amanhã, às 2 horas da tarde, começarão a prestar os seus depoimentos como réus nessa história toda. Eu estarei aqui com vocês a partir das 14 horas, comentando aqui, trazendo alguns aspectos jurídicos. Vamos fazer aqui uma maratona nesse momento histórico aqui no nosso país. E dá para a gente antecipar algumas estratégias da defesa, como eu tenho feito aqui com vocês já em alguns encontros. E agora eu vou trazer mais alguns dados, algumas informações, que são imposições que a lei faz para esse tipo de procedimento e que poderão ser distorcidos pelos analistas, por pessoas que não têm boa fé na condução das informações dessa história toda, da tentativa de golpe que essa gente engendrou contra o nosso país. E quando a gente fala que eles engendraram uma tentativa de golpe contra o nosso país, parece uma coisa contra a pessoa jurídica, né? Contra um CNPJ, mas não. Isso atingiria diretamente a pessoas como eu e você. Isso não é pouca coisa, não. É como se a gente tivesse apanhado um ladrão quebrando a nossa porta, arrombando a nossa porta, devidamente armado, ou indevidamente armado, melhor dizendo, né? Com a cobertura de outros criminosos, com um plano, inclusive, para matar pessoas dentro da nossa casa. Então não dá para a gente achar que isso foi um passeio no parque, não. No entanto, esta será uma das formas que a defesa tentará transmitir para as pessoas que não eram ladrões, que estavam passando por acaso, que eles nunca tiveram o desejo de invadir a nossa casa, que o papel que foi encontrado com um plano, com um croquis para invadir a nossa casa é uma coisa apócrifa, ninguém sabe quem escreveu aquilo, enfim. Essa será a tentativa que a defesa fará, assim, a grosso modo. Bom, eu vou destrinchar aqui algumas questões com vocês que são muito facilmente compreensíveis, mas que certamente serão ocultadas por pessoas aí da extrema-direita. Antes de entrar nos temas, é muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, em primeiro lugar, você se inscreva aqui com a gente e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, se puder, prestigie também nosso clube de membros, que felizmente está crescendo a cada dia. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, como eu tenho mostrado para vocês, o Bolsonaro está no intensivão total, né? Mas não é só ele não, os outros réus todos estão tentando ali estabelecer alguma forma de não parecerem tão criminosos como eles eram. E os jornais hoje estão fazendo algumas resenhas nesse domingo de como será a dinâmica desses interrogatórios. Mas tem algumas questões aqui que vale a pena a gente sublinhar. Matéria do G1. Trama golpista, defesas tentam evitar que réus se compliquem e apostam em respostas objetivas. Gente, em regra, anota que eu estou falando aqui para vocês, dificilmente eles responderão perguntas do ministro Alexandre de Moraes e do Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet. Algumas questões são triviais, são fundamentais porque elas fazem parte de um protocolo obrigatório e que um advogado ou outro, ou algum colunista da direita, dirá, olha, tá vendo, tá perguntando coisa óbvia, todo mundo sabe. Olha, todo mundo sabe, mas a lei determina que aquele procedimento seja obedecido. Bom, amanhã começa então o interrogatório do Mauro Cid a partir das 14 horas. Estaria ao vivo aqui com vocês, né? Eu acho que vai ser muito interessante. Mas o que você verá necessariamente, e que não será nenhum tipo de aviltamento, nenhum tipo de arrogância, nenhum tipo de bobeira que o ministro Alexandre de Moraes fará em relação aos interrogados ali. O artigo 186 do Código de Processo Penal determina que amanhã a coisa comece assim. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, de seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.
O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Isso porque no nosso sistema processual penal antigo, antes de 2003, quando o réu ficava em silêncio, muitas vezes o juiz fundamentava na sua decisão condenatória que aquele silêncio importava uma assunção, que ele estava assumindo a culpa, com aquela velha história, né? Quem cala, consente. Hoje, ele pode até intimamente perceber que aquele silêncio representa a confissão, mas ele não pode escrever isso na sentença, que o réu, em função do silêncio, assumiu, portanto, que cometeu o crime, porque aí vai tornar nula a decisão nesse ponto. Então, a qualificação do réu, ela é um protocolo que tem que ser obedecido, e a pergunta também, e a informação que ele tem o direito de ficar calado. Aí, na sequência, nós vamos ter obrigatoriamente, no artigo 187, uma série de procedimentos também que são imposições, não é uma faculdade de juiz. O magistrado, ele pode dizer assim, olha, o réu já está qualificado, então não precisa, já está qualificado, não vou reperguntar isso. Mas como a audiência será transmitida ao vivo, então provavelmente o ministro Alexandre de Moraes vai querer consignar isso, obedecer esse rito processual, porque a lei é imperativa, né? Diz o juiz poderá, não, o juiz será, ou o juiz deverá, né? Então o artigo 187 diz o seguinte: o interrogatório será constituído de duas partes, sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. Parágrafo 1º. Na primeira parte, o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez, e em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se cumpriu outros dados familiares e sociais. Então, esse tipo de pergunta, muita gente pode achar que são perguntas capciosas, né? Perguntar dados objetivos da figura do energia. O que o senhor está fazendo, senhor Bolsonaro? O réu, o senhor está fazendo o quê? Como é que o senhor ganha a sua vida? E por aí. E aí ele pode dar uma risadinha, né? Do tipo, todo mundo sabe o que eu estou fazendo. Então, ele normalmente responderá essas perguntas. Na segunda parte, será perguntado sobre, se é verdadeira a acusação que lhe foi feita, não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas que deva ser imputada à prática do crime e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela, onde estava ao tempo que foi cometida a infração, se teve notícia desta, as provas já apuradas, se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando se tem o que alegar contra elas. Se conhece o instrumento que foi praticado a infração ou qualquer objeto que se relacione ou tenha sido apreendido, todos os demais fatos e pormenores que conduzem à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração, e se tem algo mais a alegar em sua defesa. Bom, eu acredito que o Bolsonaro só tentará, ou só responderá às perguntas dos seus advogados para fazer um cinema. E os advogados, nas perguntas, também farão um cinema muito grande, disso eu não tenho a menor dúvida. É só a gente aguardar aqui para ver o que vai acontecer. E depois das perguntas feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, ele abre para as perguntas da defesa e as perguntas do Ministério Público e da defesa. Então, vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Ao final disso, nós teremos a audiência encerrada, isso será consignado tudo em ata, e, enfim, a gente parte para o próximo interrogatório, a próxima inquirição, melhor dizendo, do próximo réu, que provavelmente será no outro dia. A do Mauro Cid deve ser a mais longa, porque foi com o Mauro Cid que foram apreendidas as maiores provas, as provas mais contundentes, mais robustas. E dificilmente o Mauro Cid irá negar, né? Até porque ele fez um acordo de delação premiada, então tudo está devidamente sacramentado. O que vai ser muito interessante vai ser o comportamento de Mauro Cid. Se ele transmitirá a ideia de alguém que está sofrendo tortura psicológica, se ele é um coitadinho, ou se ele simplesmente será firme ali nas afirmações que ele fará, né? Eu acredito que ele será firme. Vamos aguardar aqui. E o Dudu Bananinha tentando já sair pela tangente no meio dessa história toda, né? Ele publicou um vídeo aqui
e vou fazer uma reação em cima da reação dele, porque é muita picaretagem. Agora ele está minimizando o fato do pai dele ter dado R$ 2 milhões para ele, como se isso fosse pouco dinheiro. É muito dinheiro, gente, inclusive nos Estados Unidos. Nós estamos falando aí mais de US$ 300 mil, né? Então, vamos ver aqui qual a última do Banana. O Banana que, nesse ritmo aí, se ele voltar para o Brasil daqui a alguns meses, olha, provavelmente ele já estará encalacrado de uma tal maneira que não se surpreendam se ele for fazer companhia ao papai em alguma penitenciária. Mas vamos ver o que aconteceu aqui, vamos lá. Não me parece que seja um episódio. Ah, sim, ele está pegando aqui um comentário da Flávia, lá da Globo News, a Flávia Oliveira, que destrinchou aqui essa história que foi contada pelo Bolsonaro, que ele mandou dinheiro para ajudar o filho. R$ 2 milhões, ajudinha boa do papai, hein? Mas vamos pegar aqui. Episódio é assim tão natural. Eu acho que guarda ali uma gravidade a partir dessa ideia de se estar financiando alguém. Não é sobre ajudar um filho a sobreviver no exterior. É sobre transferir recursos para um filho se manter no exterior, usando contatos para desgastar instituições ou autoridades brasileiras. Essa pessoa aqui, que eu nem sei qual o nome, né, deveria estar impressionada em imaginar que um deputado... Aí ele tira essa onda, né? Nem sei o nome, pessoa que eu não... Claro que ele assiste, ele sabe que é. Federal, para viver nos Estados Unidos, onde $1 vale R$6, precisa da ajuda do pai dele. Era para ela... Ah, o papai tá te ajudando? Como é que a gente chama isso? Já tá meio grandinho, né? Para o papai ficar ajudando, né? Seguindo os passos do papai, acha natural a vagabundagem, a dependência do papai. Francamente, né? Não é nenhum adolescente, né? Estar até talvez olhando isso com bons olhos. Porque se eu tivesse roubado os velhinhos do INSS... Aí qual é a estratégia do bandido, né? Melhor defesa ou ataque. Ao invés de responder objetivamente, ele vem com essa. Porque se eu estivesse roubando dinheiro, sempre tentando desviar a atenção, né? Se eu estivesse envolvido no Mensalão e no Petrolão, que foi protagonizado pelo partido do atual ocupante da cadeira presidencial, você estaria passando um pano para mim. Só que como não é esse o caso, como nós estamos buscando prover através de meios lícitos, através de trabalho, através de... Meios lícitos? Trabalho? Tudo aquilo, né, que não está no mundo do crime, aí você... Que não está no mundo do crime? Se coloca em lado contrário. A gente não tem mais o que explicar para esse tipo de pessoa. Olha só, Dudu Bananinha, se você sai do nosso país e começa a comprar licitamente uma série de elementos químicos nos Estados Unidos para a produção de um artefato nuclear para destruir a Suprema Corte aqui no nosso país, e isso está sendo noticiado, evidentemente o senhor está num curso de um crime. Portanto, não tem nada lícito que o senhor está fazendo, não. Isso está documentado aqui no Brasil e nós aguardamos a sua presença aqui no mais breve espaço de tempo possível para que o senhor responda por essas maluquices e crimes, né? Assim como o seu papai já está respondendo. Gente, eu fico por aqui. Mais tarde a gente se encontra. Um grande abraço. Tchau!